quando a gente é filho de Deus, a gente se autodiz, né? A gente se intitula filho de Deus, a gente tem uma grande responsabilidade, né? Hum, De prezar por esse nome. Porque, certo. que nem o Cosmo falou, né? A gente, através da nossa vida, as pessoas têm que ver o caráter de Deus em nós. Então, é uma grande responsabilidade também, né? Assim, mas o que ele falou tá super, super. Não tem muito que botar mais, assim, mas. Ok, tá certo. Deus é o ser mais importante de todo o universo. E Ele quer tanto falar conosco que Ele disse: Eu vou fazer a minha parte. Eu vou remover tudo aquilo, sabe, para ninguém ter desculpas. Ah, para falar comigo tem que ter a roupa tal, né? Para falar comigo tem que estar em tal lugar. Não, Ele disse: Eu vou fazer, eu vou tirar tudo isso. Aonde vocês estiverem, com a roupa que vocês estiverem, do jeito que vocês souberem falar, eu vou aceitar que vocês falem comigo. Essa iniciativa partiu de Deus, não é do ser humano, né? Foi o próprio Deus quem resolveu fazer isso por nós, por nos amar tanto, por entender que nós precisamos dele. Ele resolveu tomar essa iniciativa, né? E agora nós entramos nesta parte aqui. Santificado seja o teu nome. E aí? Como é que a gente santifica alguma coisa? Como é que se santifica algo? Hum? Como é que acontece o processo de santificação em algo? A gente já sabe que santo é algo que é separado, mas é muito mais do que separado. Hum? Ah, só separado não, é mais que separado. Tá? É algo respeitado, é algo honrado, é algo nobre, é algo temido, Dignidade, né? é algo digno, é algo respeitado, né? É algo incomum. Então presta atenção. Santificado. Vamos lá. Essa é uma obra nossa. O Cosmo descreveu muito bem a obra de Deus em nós. Deus nos santifica. Agora, olha só. Santificado seja o teu nome. De quem é esta obra? De quem é esta obra? Santificar o nome de Deus, o caráter de Deus. Porque o nome na Bíblia é caráter, não tem nada a ver, sabe, com. Não, é um caráter, é uma personalidade, é alguém. E Deus está dizendo o seguinte: eu quero que vocês santifiquem o meu nome, eu quero que vocês façam o meu caráter ser respeitado, ser admirado, ser aceito, ser honrado, ser destacado, ser respeitado, ser temido. Essas obras, elas não são nossas. Tem a ver, sim, com tudo o que a gente faz, com tudo que procede da gente, com o que a gente come, com o que a gente bebe, com o que a gente fala, com quem a gente anda, com o que a gente veste, tá? Presta atenção, o mundo aprendeu a desrespeitar a Deus, não foi por causa de Deus, não. Um dos grandes líderes do mundo, mundiais, ele disse o seguinte: eu me tornaria um cristão se não fosse pelos cristãos. O caráter do cristão não bate com aquilo que deve ser, que deveria ser. É isso que ele está dizendo. Muita gente não teme a Deus, não respeita a Deus, não está nem aí para Deus por minha culpa. Eu sou o culpado, tá? Eu sou o grande culpado. Deus mesmo, ele não quer se defender, não. Ele próprio não quer levantar o caráter dele.
Isso não é obra dele, isso é privilégio nosso. É o nosso privilégio. É a nossa responsabilidade. Tá? Deus não chamou ninguém para se mostrar, para se exibir, para se exaltar. Não é isso que Deus quer. Hein? Deus não quer ninguém que comece a brilhar. Não é isso que Deus quer. Agora, o privilégio nosso é deixar Deus brilhar através de nós. Ele nos usa como seus instrumentos para que ele apareça, para que ele seja enaltecido, para que as pessoas se curvem diante dele, para que as pessoas o adorem, para que as pessoas o respeitem. Então presta atenção nesse ponto da oração do Pai Nosso. Toda vez que nós vamos orar, toda vez que nós vamos falar com o nosso Pai, nós nunca devemos buscar as coisas da maneira que nós queremos. Não! Quando ele diz santificado seja o teu nome, ele está dizendo, Senhor, quando tu fores orar, tu diz assim, Senhor, me diz como é para me fazer as coisas, me orienta, por quê? Porque se você quer fazer as coisas da sua maneira, você não ore, não precisa orar. Não precisa orar para fazer as coisas da sua maneira. Então não chegue lá para Deus e diga, Senhor, me dá isso, faz assim, faz aquilo outro. Você não está santificando o nome de Deus. De forma nenhuma. Agora, presta atenção, aí nós vamos entrar num outro ponto. Quando você ora, que você diz a Deus, Senhor, como é para me fazer? Ele vai dizer assim, Alex, é desse jeito aqui para fazer. É por aqui o caminho. Aí você vai olhar e vai dizer, Senhor, mas eu não consigo fazer. E ele vai dizer, claro que tu não consegues fazer. Não é possível para ti. Tu precisas de quem? Santificação é obra do Espírito Santo. Santificação é obra de Deus através de mim. Tá? Tudo que o Espírito faz é uma obra, tá? É ele quem santifica tudo. Então, tudo que a gente faz pelo poder do Espírito Santo é Deus fazendo através da gente. E isso vai restaurar o caráter de Deus, o nome de Deus. Isso vai levar as pessoas a respeitarem a Deus e não a nós. As pessoas não vão olhar para nós como sendo alguma coisa. Nossa, que coisa tremenda. Não. As pessoas vão dizer assim: não é possível um ser humano fazer isso. Não tem como. É isso que as pessoas têm que ver em nós. Não, não tem como o Thor fazer isso. Não tem como o Alex fazer isso. Não tem como a Sheila fazer isso. Não tem como a Erla, o Cosmo, o Janilson, a Irene, a Nalva. Não tem como. E como é que faz? Aí aparece a oportunidade do caráter de Deus ser restaurado. Aí aparece a oportunidade do caráter de Deus ser santificado, ser respeitado, ser reverenciado, ser trazido para o local que ele tem que estar. Só que todas as vezes que a gente resolve fazer as coisas da nossa própria maneira, a gente está perdendo a oportunidade das pessoas, está tirando a oportunidade das pessoas reverenciarem, santificarem a Deus. Gente, presta atenção numa coisa. O mundo está ousado contra Deus porque nós somos culpados. Todas as vezes que nós agimos, mesmo que pareça coisa boa o que nós estamos fazendo, mas que nós estamos fazendo pelas nossas próprias forças, nós estamos tirando, sabe, o privilégio de Deus de ser visto, de ser percebido. Os próprios crentes são os culpados do caráter de Deus estar no lixo hoje. Os próprios cristãos que se dizem cristãos de hoje, porque eles não buscam mais a Deus. Quando você for orar, Jesus está dizendo assim, ei, se tu orares, vem perguntar para mim o que é para tu fazeres, não vem me dizer o que é que eu devo fazer. Eu vou te dizer o que é para tu fazeres, porque presta atenção. Você acha mesmo que você sabe mais do que Deus? Sabe quantos milhões, talvez, de anos Deus tenha, que a gente não sabe o início da existência de Deus? Agora compara com a gente uma merdazinha, me perdoa o termo, hein?
um vermezinho, querer dizer para Deus como é para fazer as coisas. Cara, Deus não erra nunca. Nunca! Deus é perfeito. Então, quando você orar, nunca vai lá e diz: Deus, eu quero assim, assim, assim. Se você for fazer isso, não ora. Vai e faz logo. É do seu jeito que você quer. Não precisa orar. Vai lá e faz. Agora, às vezes, Deus ele é tão bondoso, mas tão maravilhoso, que ele diz: Tó, Alex, vou fazer do jeitinho que tu pensou. Vou dar uma dica melhor bem aqui, melhorar bem aqui. Mas pode ir aí que tá bom. Tá perfeito. Eu bate com o que eu penso. Às vezes, Deus ilumina a mente da gente e tá certo o caminho, gente. Mas a gente tem que entender que a gente é limitado, a nossa mente é finita. Nós precisamos urgentemente aprender a andar sendo guiados pelo Espírito em tudo aquilo que a gente faz, se a gente quiser ver Deus brilhar novamente neste mundo. Se a gente quiser que amigos da gente, que parentes da gente, que filhos da gente, que pessoas que a gente ama, que pessoas que nos cercam, ainda tenham a oportunidade de salvação. Do contrário, vão se perder eles e nós juntos. Não podemos andar de acordo com a nossa própria sabedoria. A nossa sabedoria é lixo perto daquilo que Deus sabe. Do conhecimento de Deus, sabedoria. O temor do Senhor é o quê? É o princípio da sabedoria. Não são palavras minhas. Então, se você quiser, sabe, quando você orar, Jesus está dizendo: lembrem-se disso. Não venham falar com o Pai. Não falem com o Pai como é para ele fazer. Não façam isso. Toda vez que vocês forem orar, entendam uma coisa: vocês só estão indo a Ele porque vocês reconhecem que vocês não são capazes de fazer escolhas sábias, escolhas acertadas. Se você não reconhece isso, Jesus está dizendo: não ore. Não venha a mim que eu não vou trabalhar com vocês, eu não vou falar nada com vocês. E se eu falar, eu vou dizer: tu está errado. É isso que Jesus estava ensinando aqui. Santificado seja o teu nome. Senhor, eu quero fazer as coisas como tu queres, porque eu quero que as pessoas vejam a ti. Eu quero que as pessoas se rendam a ti. Eu quero que as pessoas vejam quanto tu és belo, quanto é gostoso te servir, quanto é maravilhoso se entregar a ti. Gente, as pessoas têm que se apaixonar pelo céu através daquilo, como disse o Alex, através daquilo que Deus faz através de nós. As pessoas têm que ver isso e se render a Deus, porque Deus atuou através de nós. Seja na maneira como nós tratamos a esposa, o esposo, os filhos, os funcionários, os amigos, os nossos colegas, não interessa. Nos mínimos detalhes, Deus quer fazer tudo através de nós, mas ele não pode fazer uma coisa: nos forçar a isso. Isso ele não pode fazer. Isso é uma escolha pessoal. Isso é uma escolha de cada um de nós. Entende? Ele não vai forçar sua barra, não. Não, tu tem que fazer, não. Olha, vou dizer uma coisa para vocês. Deus até força a barra, mas sabe de quem? Daqueles que realmente querem fazer a vontade dele. Não sente na carne, mas lá no fundo do coração é o maior desejo da alma, é honrar a Deus. Então ele vai lá e vai contra a carne da gente. Eu estou dizendo isso por experiência própria. Às vezes a minha carne não quer, mas não tem nada a ver com a carne, não tem nada a ver com sentimentos. Esqueça sentimentos. Sentimentos são enganosos. Os sentimentos, eles não são verdadeiros. Eles vão sempre trabalhar contra o espírito. A Bíblia fala isso. Então não seja guiado pelos seus sentimentos. Tó, levanta para orar. Ai, Senhor, estou muito cansado, não dou conta. Levanta, filha da mãe, bora. E eu tenho que levantar mesmo contra a vontade da carne. Mas o meu coração, a minha alma, Deus sabe que é isso que eu quero.
Eu quero estar com Ele. Quero me render a Ele. É fácil? Não é fácil. Conversava sempre com a Irene. Irene, tem dias que a gente perde, né? Tem dias que a gente sai derrotado. Tem dias que a gente não vence, porque a gente perdeu, a gente não foi se render a Deus. E aí é o dia que você não vai honrar a Deus, é o dia que você não vai, sabe, santificar o nome de Deus. O Espírito Santo não vai atuar através de você e Deus vai ser desonrado. O nome de Deus vai, o caráter de Deus vai cair, porque você o quê? Porque você não se rendeu a Ele. Porque E nós somos representantes, né? somos representantes, é verdade. Gente, que privilégio nosso. Que privilégio nosso. Deus disse: eu não vou fazer nada para me defender. Eu quero que vocês me defendam. Eu quero que vocês façam o mundo tremer diante de mim. Eu dou esse privilégio para vocês. Os anjos enlouqueceram para fazer essa obra. Deus disse: não, 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 não. O diabo jogou o nome de Deus no lixo. Todos nós sabemos da história. E os anjos queriam vir. Deus disse: não. Esse privilégio é do ser humano. Esse, sabe, esse tudo, isso é para o ser humano. Eu vou dar para eles. Tem gente que não está nem aí. Acha que é pouca coisa. Rapaz, eu vou dizer uma coisa para você. Uma alma que se renda a Deus por causa de você, acho que é como diz, há mais júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Rapaz, se você conseguir tirar uma alma do inferno, mano, você não sabe, não tem dinheiro no mundo que pague isso. Talvez você não consiga achar que isso é, sabe, que isso que isso é muito. Talvez você não saiba. Mas é talvez porque você nunca experimentou. Sabe, não tem sacrifício grande, não tem cansaço, não tem nada. Se você percebe que o Espírito de Deus, que o caráter de Deus está sendo santificado na vida de alguém. Quando alguém começa a respeitar a Deus por causa da sua entrega. Quando você percebe que a vida de alguém está mudando porque você resolveu se entregar totalmente a Deus. Aí você diz, nossa, eu não quero outra coisa na vida. Uma sede tremenda, sabe? Invade você. Sabe por que muitas pessoas elas não têm alegria em ser cristãs? Porque elas nunca experimentaram realmente ser instrumento nas mãos de Deus. Porque quando elas começam a perceber que as pessoas começam a mudar por causa delas, porque Deus habita nelas, elas nunca mais querem parar. Entende? Aí o cristianismo fica sem graça, porque você não vê a mudança na vida das pessoas. Você não vê Deus crescer, você não vê Deus ser exaltado. Eu não suportava esse negócio de dar estudo bíblico para ninguém. Eu não tinha Deus na minha vida. Eu nunca não senti alegria nenhuma em ser crente, não. Pensando que eu gostava dessas coisas, eu era crente porque eu conhecia a letra. Conhecia a teoria bíblica. Mas experiência pessoal, a presença do próprio Deus, ver Deus me usando, isso nunca tinha acontecido comigo. Mas depois que essas coisas começaram a acontecer, todo mundo acha que eu sou maluco. Ah, porque esse cara só quer saber de culto. Ah, porque esse cara só quer falar de Deus. Eu vou falar o que mais, pessoal? O que é que eu vou falar mais de dinheiro? De futebol? Que não traz o caráter de Deus, não santifica o caráter de Deus? Não dá. Eu não posso ficar fazendo isso. Não é por aí o caminho, gente. Deus, sabe quantas pessoas estão pisando hoje, estão jogando Deus no lixo? Quase todo mundo. Parece que Deus já não serve mais para ninguém. Sabe por quê? É porque nós, como cristãos, estamos caídos.
Nós, como cristãos, estamos fazendo com a nossa vida o que nós queremos, do jeito que nós queremos. Nós fazemos a faculdade que nós queremos, nós casamos com quem queremos, nós moramos onde queremos, nós compramos o que queremos, vestimos o que queremos, comemos o que queremos, bebemos o que queremos, fazemos tudo como queremos. Não nos preocupamos em nada com Deus. Se nós queremos que o caráter de Deus seja respeitado, seja reverenciado, seja santificado, nós precisamos ir a Deus e perguntar: Senhor, como é para me agir? Como eu devo fazer? Me diz, me mostra. Para isso, nós precisamos de um grau de intimidade com Deus. Nós precisamos estudar mais a palavra. Entende? Nós precisamos ficar ali, Senhor, como o salmista dizia: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A gente precisa fazer como o salmista, quando ele diz lá, né? Antes o meu prazer está na lei do Senhor e na tua lei, na sua lei medito de dia e de noite. Ei, o livro principal de todo verdadeiro cristão é a Bíblia. O cristão de verdade, ele ama a palavra de Deus, ele busca, cada dia ele tem sede nisso, ele quer descobrir mais, ele quer saber mais, ele quer, sabe, ele tem sede para não errar. Quanto mais ele estuda a palavra, mais os caminhos, mais ele vai vendo, puxa, eu preciso corrigir aqui, porque o Espírito fala através disso. Deus fala através da palavra, gente. A gente tem que parar de ficar assistindo séries que não nos ensinam nada de Deus, ouvindo coisas que Deus não, sabe, onde não existe Deus. Gente, lê coisas que Deus não tem Deus. A gente tem que cortar esse elo com as coisas que o diabo colocou no nosso meio. Nos livrar disso, dos deuses falsos, dos ídolos falsos. Tanta coisa que surgiu no meio do povo de Deus, sabe? E a gente esquece que é simples. Que Deus já nos deu o suficiente para nós não errarmos o caminho. Nós nos desviamos porque nós começamos a enveredar pelos mesmos caminhos que as pessoas que não têm compromisso com Deus enveredaram. A gente bebe das mesmas fontes. Não pode, gente. Nós temos que aproveitar em tudo para que Deus seja glorificado, para que Deus seja exaltado nos mínimos detalhes. Nos mínimos detalhes. Entende? É fácil? Não. Mas uma coisa muito clara nesse santificado seja o teu nome é. Jesus disse: quando vocês orarem, né? Os frutos das decisões tomadas por Deus são doces, né? Direcionadas por Deus são doces, eu concordo. Mas presta atenção. Quando vocês orarem, digam: Pai, aqui estou eu, para que tu digas qual é a tua vontade para a minha vida. Qual é a tua vontade para que eu faça? Para que eu faça, não. Que é como é que tu queres que eu proceda nesta situação. E olha, ao longo do dia nós temos inúmeras situações que nós precisamos da orientação de Deus, tá? Para honrá-lo. Ao longo do dia nós vamos ter inúmeras situações. Então nós vamos falar com Deus né? Inúmeras vezes ao longo do dia. Vamos precisar de resposta inúmeras vezes, porque nós somos, como eu disse, imbecis, nós somos tolos, nós somos incultos, tá? Você tem 20 diplomas na parede, mas isto é lixo perto do conhecimento do céu. É lixo. Talvez Deus diga: não, Alex, pega esse conhecimento que tu tem e usa, que dá, esse é bom, tá certo o caminho. Tá? Deus pode fazer isso, mas às vezes ele nos vai fazer totalmente contrário a tudo que nós sabemos. A oração, esse critério tem que estar dentro de uma oração em que Deus responde, que Deus fala: o que eu faço, Senhor? O que eu devo fazer? Deus vai responder. Mas quando você chega para Deus e diz assim: Senhor,
eu quero isso, quero aquilo, quero aquilo outro, Deus já se cala e essa oração você nunca vai ouvir a voz de Deus. Você vai fazer, mas você nunca vai ouvir Deus tendo dito para você, faz. É mais fácil dizer não faz. Só que Deus lhe respeita. Deus não força a barra de ninguém. Você pode fazer da sua vida o que você quiser, do jeito que você bem entender. Isso é um direito que lhe cabe. Isso chama-se livre-arbítrio. Uma coisa que Deus deu para todos os seres humanos. Pode falar, Alex. Fique à vontade. Essa semana eu estava lendo um artigo que falava sobre o apóstolo Paulo, né? Daí fala que Paulo, depois que se converteu, Paulo decidiu ir para, se eu não me engano, ele foi para outro país, eu acho que era Síria, Turquia, uma coisa assim. Ele disse que foi para lá porque ele precisava aprender a orar e aprender se aperfeiçoar na palavra de Deus. Imagina, Paulo, né? Paulo, ele teve que passar por esse, querendo ou não, é um tempo de santificação, né? 3 anos e meio ele passou para lá. Isso. 3 anos e meio. Ele passou lá estudando e coisa. E imagina nós no mundo de hoje, né? Que é um evangelho que tá de tipo falsos profetas, falsos pregadores. O evangelho tá tudo uma salada de fruta, né? Tu entra no TikTok, tem uma porrada de coisa, então como que a gente separa isso, né? A gente até conversou sobre isso naquela semana, né? Através do Espírito Santo, ele nos direciona, né? Verdade. E é um momento da humanidade que a gente está vendo muito perigoso, que nem a irmã falou ali, né? A distração, hoje está tudo muito mais amplificado através da internet, né? Verdade. Então, a gente tem que ter cautela em tudo, até quando a gente vai falar de Deus, porque tem várias opiniões sobre Deus, sobre vários assuntos da Bíblia, e como a gente discernir, né? Aí entra a parte da sabedoria, que a irmã falou, né? Como que a gente vai saber discernir isso, né? Claro, eu acredito que é tudo através do Espírito Santo, né? Mas hoje, a gente, por exemplo, a gente tem que temer até o que pedir para Deus, porque às vezes o que a gente pede para Deus não é o que Deus quer para nós. A gente não é capaz de suportar, entendeu? Isso daí ainda. Então, a gente vive num momento, assim, um momento cristão, assim, muito delicado, que nem tu falou. Geralmente, todas as coisas que Deus tem para nossa vida, que Ele vai fazer através de nós, é contra a vontade da nossa carne. Então, a gente tem que se esvaziar de nós mesmos para poder, através de nós, ser feita a vontade de Deus. Verdade. É a nossa maior luta hoje, né? Nos enchermos do próprio Deus, né? Para poder cumprir a sua vontade. Porque só Deus é capaz de fazer o que Ele nos pede. Só Ele. Então, Ele precisa habitar em nós para que nós possamos cumprir o que Ele quer, né? Em nós mesmos não há forças para isso. Nós não temos poder para fazer a vontade de Deus por nós mesmos. É preciso Ele morar em nós, né? É preciso Ele habitar em nós. E aí nós precisamos morrer para o nosso eu a cada dia. Aí a coisa funciona. Esse assunto aí de santificar o nome de Deus através das nossas obras, das nossas ações, ele é muito tenso, né? Olhando para nossa condição como ser humano caídos. E aí, na maioria das vezes, né? Tem gente que se importa, outros não, né? Mas tem gente que se importa em querer fazer o correto, né? E às vezes não consegue e fica triste, desanimado, e aí quer desistir de tudo, quer desistir do próprio Deus. Mas isso mostra só nossa condição e, de fato, como tu acabou de mencionar, né? A gente já entende, né, que como ser... E humanamente falando, isso aí é impossível, né? Por isso que esse tema aí ele é meio tenso para a gente, porque a gente não tem força para isso, né? Como diz o texto bíblico, fala que
que assim como o eunuco não tem condição de mudar a sua pele, nem o leopardo, né, Etíope, né? mudar as manchas da pele, isso. É a mesma situação, a gente não tem como mudar nossa condição. E eu acho, tem alguns textos na Bíblia, assim, que eu acho muito bacana. O primeiro dele é quando Jesus fala lá, acho que é para Felipe, né? Essa questão da personificação de Deus no próprio Jesus. Quem olha para Jesus, que é tipo assim, Felipe fala, né? Mostra o Pai, né? Aí ele fala assim, rapaz, é tanto tempo que estou convosco, né? Porque quem vê a mim vê o Pai, né? Tipo, essa personificação, né? Essa semelhança, Deus é o caráter, não, Jesus é o caráter de Deus personificado, né? Na Terra, para os humanos. Encarnado, né? Encarnado, essa é a palavra, encarnado. E o outro paralelozinho que tem é quando as pessoas olham para Jesus, uma hora eles não sabem se é Jesus, uma hora não sabem se é João Batista, não sabem uma hora se é Elias, porque assim, o caráter é semelhante, então isso mostra que é muito possível, né? É lógico que dá um desespero na gente, porque não é algo assim que a gente, com nossas próprias forças, com nossos próprios métodos, a gente não vai conseguir atingir. Agora Isso é se hora do chama. próprio Deus encarnar através de nós. Isso é Entende? milagre. Deus tem que encarnar através de nós. Nós somos o meio dele se revelar novamente ao mundo. Assim como houve Jesus no passado, agora é a vez de cada um de nós, gente. Né? Pelo amor de Deus. Deixa Deus dirigir a gente, tá? Nos mínimos detalhes. Vamos nos apegar a Deus e dizer, Senhor, eu não quero fazer como eu quero. Por favor, elimina de mim esse mal. Me ajuda, Senhor, eu quero fazer tudo como tu desejas, porque eu sei que é isso que vai salvar o meu semelhante. É isso que vai fazer com que as pessoas voltem a se apaixonar por ti. É isso que vai fazer com que outras pessoas que aparentemente não querem nada com religião comecem a te buscar. Entende? Gente, pelo amor de Deus, a gente precisa acordar para esta realidade, a gente precisa restaurar o caráter de Deus. Isso não é obra dele, é o privilégio nosso. Ele quer que o seu caráter seja restaurado, mas hoje esta obra é nossa. Jesus veio a esta terra, mostrou como era Deus, e nós estamos aqui para mostrar para o mundo, para as pessoas como é Deus. Essa é a nossa principal tarefa, gente. Não é mostrar o nosso carro, não. Não é mostrar a nossa casa, não. Não é mostrar, sabe, vantagens para ninguém, não. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a honra e glória de Deus. Gente, é o convite de Deus para a gente no Pai Nosso. É a nossa responsabilidade. Esta é uma parte que não cabe para Deus. A parte dele ele fez ontem. Ele disse: meu filho, eu vou tirar tudo aquilo que precisa ser tirado para tu estar comigo, para tu falar direto comigo. Tá? Hoje a nossa parte, ele está dizendo, agora é a tua parte. Ontem era a parte dele. Ele disse: eu não vou botar nenhuma burocracia para tu chegar perto de mim. Tá? Né? Tu pode vir direto a mim, não precisa ter roupa, não precisa ser do jeito que tu estiveres, eu vou te aceitar. Agora, a tua parte é esta. Eu quero que tu vivas uma vida como eu vou te dizer. Eu vou te dar poder para viver esta vida, porque eu preciso que as pessoas vejam como eu realmente sou. E eu quero que elas vejam através de ti, eu quero te dar esse privilégio. Eu quero te dar essa alegria, eu quero que tu sintas o prazer de salvar pessoas, porque presta atenção, Jesus morreu na cruz para salvar pessoas. Vai ser difícil, eu vou te pedir coisas muito difíceis, mas não te preocupa, é pelo meu poder, não é pelas tuas próprias forças. Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. Vocês entendem isso? Hoje é a nossa vez, é a nossa parte. Ontem
era parte de Deus. Removeu tudo. Agora, falem comigo, conversem comigo. Como é que é essa situação, Senhor? E deixa que eu vou fazer isso através de vocês. Vocês só precisam se render a mim. Essa é a escolha de cada um de nós, gente. Você pode continuar fazendo as coisas do jeito que você quiser. É um direito que lhe cabe. Mas você pode parar com isso hoje e dizer, Senhor, me ajuda. Me ajuda a abrir mão do meu conhecimento. Me ajuda a abrir mão da minha sabedoria. Me ajuda a abrir mão do que eu entendo. Porque eu sei que eu não entendo nada perto de ti. Então, Uma escolha. talvez a gente não esteja preparado para essa parte do Pai Nosso, né? Verdade, gatinho. Talvez, como a gente sempre diz, talvez não estejamos prontos para essa conversa. Porém, uma coisa que eu sempre uso muito com Deus é eu abrir meu coração e eu dizer para Deus, Senhor, eu estava lendo aqui sobre a candeia, né? Sim. E diz que aquele texto que a gente estudou um dia desse, que a gente coloca a candeia no velador, a fim de que os que entram vejam a luz. A luz. Não a candeia, né? Eu deixei anotado aqui, né, que o que importa é que a luz seja vista. A candeia vai para o velador, mas não é para que ela seja vista, é para que a luz seja vista, né? Então, por que eu gosto muito de usar a metáfora do patinho feio, né? Às vezes a gente foi tão ferido e vê que na seleção de Deus, geralmente ele escolhe muita gente assim. Foi tão ferido, tão batido, né? Tão humilhado, rejeitado na vida, rotulado, né? De forma ruim. E às vezes a gente tem um ego assim muito ferido, muito danificado. E às vezes a gente quer ter um carro para ser visto, né? Usa a estética para ser visado, né? Às vezes a gente usa o nosso discurso, né? Eu quero falar bonito, eu quero, né, empregar bem as palavras para que eu seja reconhecido, e são tantas as armadilhas, né? Que essa síndrome do patinho feio nos faz querer chamar a atenção para nós. Então, se a gente não estiver preparado, como eu, em muitos momentos eu senti que as coisas que eu sonhava, eu queria que Deus me desse as coisas, eu queria que Deus me desse uma faculdade, queria que Deus me desse dinheiro, me desse condições, porque eu queria mostrar para os outros que eu tinha algum valor. Entendeu? Eu queria que as pessoas se retratassem de formas como me viram ou como julgaram que eu não era nada, ou que eu não chegaria a lugar nenhum, né? E é interessante que Deus, ele é tão bondoso e ele é tão sábio que ele não dá, porque tu não está pronto para glorificá-lo, né? Então Deus, ele vai primeiro sarando a gente dessas coisas, dos nossos traumas, né? Das nossas síndromes, para levar a gente a esse ponto aqui, de querer honrar o nome dele, de sentir mais prazer em que ele seja visto do que a gente ser visto. Verdade. Então, se a gente não estiver pronto para essa conversa, como a maioria dos cristãos não estão, ainda vejo os cristãos incorrendo no mesmo erro dos mundanos. Sabe? A foto que posta, é o carro que tem, a casa, os bens, tudo. Até os filhos, às vezes, são tratados como um bebelô, né? Para ser visto. Olha, meu filho é lindo, meu filho tem olho azul, meu filho... Tudo. Mas Deus quer que o centro seja ele. Porque quando a gente é o centro, a gente se perde e perde outros. Quando Deus é o centro, a gente se salva e salva outros. Muito bom. Parabéns. Né? Verdade. Muito bem. Que Deus tenha misericórdia e nos prepare para essa conversa, que a gente experimente como é muito melhor o nome dele ser santificado do que o nosso. Nem se compare. Eu lembro que quando assim que eu comecei a ter contato, né, com essas coisas de crente,
eu fazia questão de ser retratado como um servo de Deus, né? Então, o que eu fazia, né? Eu achava até bacana. Na época era muito comum a gente se trajar de roupa social, né? Calça social, cabelo social e Agora tu é um andar... relaxado, né, mano? Não, presta atenção, andar com a Bíblia na mão, porque, tipo, quando as pessoas falavam assim, rapaz, tu é um servo, né? Tu é um crente, né? Isso dava um ar assim tão bacana. Só que chegou uma certa fase que eu achava que isso era muito pouco, sabe? Era muito pouco. E eu comecei a pensar assim, que eu quero que as pessoas me atribuem como um cristão, como um cara de Deus, sem traje nenhum, assim, em termos de vestuário, essas coisas. Então eu digo, rapaz, eu preciso. Não que eu me vista relaxado assim como qualquer. Não, eu sempre procuro zelar isso, o ser modesto, né? No vestuário. Mas assim, e hoje eu me preocupo muito. Então, para mim, eu sempre gosto de ouvir em minha volta o que as pessoas falam. O que jorra da minha pessoa, né? Eu sei que eu já sei a minha condição, né? Caído como ser humano, não vale nada mesmo. Mas se por algum momento é, as pessoas conseguirem, né? Conseguirem ver, né, Coi? O É, caráter de cara, Deus, isso né? não acontece. Ca- Eu te entendo, mano. Já vai ser o máximo, né? Ô, Cosmo, dá para entender que você saiu da formalidade para se tornar Deus de uma forma informal, na verdade, né? Que Essa é todos a palavra, consigam né? acessar, porque É assim, ó. quando o crente é muito. Hã? Tá verdade, tá certinho você, seu pensamento tá certo. Né? Porque assim, Deus, é, a forma de Deus se expressar, a gente não consegue numerar. Mas se ele se expressar através da gente de alguma forma, isso é milagre, cara. É verdade. Milagre. Fala. Pois é, então o nosso nome, ele é a nossa identidade, assim, né? Sim. Quando nós ouvimos o nosso nome, por exemplo, se nós ouvirmos características nossas, a gente talvez não atente de primeira, mas quando nós ouvimos o nosso nome, já é automático, né? A gente se virar, a gente olhar, procurar, porque o nosso nome, ele tem uma relação muito íntima com quem nós somos. E ninguém gosta de ter seu nome maldito, né? Ou confundido, ou relacionado a coisas ruins. Esses dias eu fui anotar o nome de uma cliente na sacola dela, porque ia ficar sob os nossos cuidados. E aí o nome dela era com... Um G? Era, tipo assim, era com G, eu escrevi com J, alguma coisa assim, e ela... Eu percebi que ela não gostou, ela me corrigiu de forma assim bem... Mas era confuso, porque eu acho que qualquer pessoa escreveria como eu escrevi, porque o nome dela era bem diferente. Eu lembro do nome dela. Pois é. Aí, não, o nome dela era Giovana, e eu escrevi Giovana, que é o comum, né? E ela me corrigiu na hora, ela falou Giovana. Aí eu falei, o importante é que dá para entender que é o seu produto que está aqui, que é a sua sacola. Mas eu senti que ela não gostou, ela queria que fosse corrigido, entendeu? Então, o nosso nome, para nós, ele é algo muito pessoal, ele é algo muito íntimo, particular. A gente não gosta. Tem muita gente que me chama de Erlen, eu não suporto. É próximo. Tem gente que chama de Ellen. Eu amo a minha prima, que é Ellen. Acho que é ela que está aqui. Mas eu não gosto de ser chamada de Ellen, né? Eu não gosto que haja confusão. Então, há muita confusão sobre o nome de Deus, né? Sobre quem ele realmente é, sobre seus feitos.
cada vez mais o mundo está entrando num turbilhão, num barulho e numa distorção tão grande que o nome de Deus tem perdido a sua representação verdadeira. Eu penso que quando a gente ora, Jesus nos ensina a orar, santificado seja o teu nome, eu penso que é na nossa vida, porque Deus ele já é santo. Mas isso está falando sobre o nome dele, né? Sobre a repercussão, sobre quem se diz que ele é. Então, por exemplo, a gente não oraria, Senhor, que o Senhor seja santo. Imagina, Deus já é santo. Mas é sobre o nome dele e de que forma a gente vai estar retratando, de que forma a gente vai estar representando esse nome. Então, eu sei que ainda é meio confuso, mas é mais ou menos por aí a ideia que eu entendo, né? Tá tudo certo, tá tudo bem. Que é a gente pedindo para Deus para que o nome dele seja íntegro, seja inteiro e seja o mais próximo possível da realidade na nossa vida. Muito Boa bem. noite. Eu estou aqui pensando essa questão ali, né? Porque santificado é para você separar de alguma coisa. Então, qual era o nome que eles chamavam na língua original, lá no hebraico, no aramaico, lá atrás? Como eles chamavam Deus? Aí a gente ouve muito, é Adonai, Elohim, né? Então, assim, qual é que era o nome realmente? Porque teve um momento que o anjo do Senhor se apresenta a Moisés, tem a conversa do próprio Senhor com Moisés, e quando Moisés pergunta para o Senhor ali, né, que eles não iam acreditar, Faraó não ia acreditar que ele tinha falado com o próprio Deus, do Deus dos pais dele e tal. Ele fala, né, como é que é o nome, então, que eu vou falar? Aí o que Deus fala para ele? Eu sou. Eu sou. Então, assim, eu sou. E aí, o eu sou, que nome ele tinha lá para Abraão, para os primeiros pais da fé, né? Vamos olhar lá atrás, foi Adonai, foi Elohim. Aí, assim, achar qual é que é o nome e santificar é o quê? Separar. É usar esse nome especificamente para se referir ao Pai. Penso eu, entendo eu, né? Tanto que diz, tem lá no mandamento, que não tome o seu santo nome em vão. Os testemunhos de Jeová, por exemplo, para eles, o nome de Deus, do Pai, do Criador, é Jeová. Então, eles só usam mesmo a palavra Jeová quando é muito necessário para se referir ao Criador. Senão, eles não usam, para não tomar em vão, porque eles acreditam que Jeová é o nome do Criador. Então, assim, eu acredito que, né, na minha ignorância aqui, santificar é separar. Então, separe. Entenda qual é que é esse nome e só chame quando for necessário realmente usar esse nome. Senão você usa Pai. É da forma que a gente vê que quando o povo de Israel estava vivendo no auge da sua caminhada, do seu relacionamento com Deus, a gente via que as outras nações, quando falavam, né, no Deus vivo, Deus de Israel, o Deus Criador, os povos temiam e tremiam, né? Porque eles sabiam que Deus era um Deus real, que o Deus deles não era páreo para competir com o Deus de Israel, né? Então, a gente tem ali no Antigo Testamento, em certos períodos, assim, esse vislumbre do que Deus queria para o seu nome, né? Como o seu nome deveria ser mencionado, né? O que as pessoas deveriam sentir. E, infelizmente, a gente teve várias transições e hoje o nome de Deus está completamente banalizado, né? Vê agora, assim, né? Eu acredito que uma das coisas mais poderosas que tem, até a irmã ali falou, né? Uma das coisas mais poderosas que tem para santificar o nome do Senhor é através da obra, né? Pode falar, eu acho que é uma das coisas
Acho não, eu tenho certeza que é uma das coisas mais poderosas que tem. A nossa obra, que Paulo fala, né? Que a gente é reconhecido pela nossa obra, né? E a nossa obra ele leva a assinatura de Deus, né? Ou do capeta, né? É, Ou do capeta. Né? As nossas síndromes de patinho feio, elas atrapalham muito o agir de Deus. Na verdade, não querendo colocar a carroça na frente dos bois, Certo. mas se a gente for ver todo o Pai Nosso, ele aponta para Deus, né? Para Deus. E a gente percebe o quanto a gente precisa avançar nessa linha aí, porque as nossas orações ainda são muito sobre nós, né? Elas são muito sobre o meu sonho, sobre as minhas expectativas, né? Sobre onde eu quero chegar, e sobre o outro que tá com inveja. É tanta coisa, assim, é tanta ladainha sobre nós. E Deus tem coisas tão mais altas, né? Tão mais nobres. E a gente ainda fica se perdendo olhando para o nosso umbigo. E quando a gente olha na linha do tempo e a gente vê os cristãos de verdade, aqueles que tinham a essência mesmo do evangelho, era como Maria: Senhor, que se cumpra em mim a tua vontade, que se faça na serva do Senhor a tua vontade. Então, todo desejo, né, cada centímetro, cada clamor era sobre qual é a tua vontade. E era assim que o nome de Deus era honrado. Era assim que o nome de Deus era erguido, né? E era assim que pessoas eram atraídas para serem salvas, né? Para admirar a Deus. Então, eu vejo que o nosso evangelho de autoajuda, essas coisas, essas picuinhas, essas besteiras que a gente vive hoje, tá apequenando muito, sabe? O nome de Deus, que é tremendo, que é gigante. E a nossa vida, tudo que a gente fizer ou deixar de fazer, tem que ser visando abrilhantar o nome de Deus, né? Assim, parece assim meio grosso, né? Porque todas as pessoas, elas todas querem considerar-se filho de Deus. Todo mundo. Se tu abrir a boca e falar que o cara é o filho do diabo, ele vai ficar bravo vai ficar bravo. Né? Só que a gente sabe, né, que geralmente, assim, né, se Deus é pai e nós consideramos como filho dele, eu acredito que de alguma forma a gente tem os atributos do pai. Eu diria que todo filho, mesmo na genética, né, é difícil, é muito raro um filho não ter as características do pai. Se ele não tiver a característica do pai fisicamente, ele vai ter em ações, em hábitos, alguma coisa, tipo, devido ao convívio, né? Ele vai ficar com os traços do pai. Né? E antigamente, agora nem tanto, né? Porque as coisas realmente a gente sabe que o contexto cultural mudou muito, né? Mas antigamente o caráter do pai estava muito interligado no caráter do filho. Tipo, quando alguém ia pedir alguma coisa pra assim, vai lá que foi meu pai é o fulano tal que mandou eu pedir aqui tal coisa. Aí falou assim: pai, tu é filho do fulano lá? Ah, então tá, pode liberar, mano, que isso aqui tem carta branca. Então, por intermédio do caráter do pai, era encarnado muito no filho. E isso tinha muito disso. E hoje ainda tem, eu acredito que em alguns aspectos ainda tem muito dessas coisas. Eu li uma frase esses dias que fala que, assim, como a gente colocou, né, tem pessoas que são filho de Deus e tem outras que não são filho de Deus. Né? E a gente sabe que devido à queda, né, devido ao pecado, a gente nasce assim meio que distante de Deus, né? Muito, muito grosso, muito bruto. E aí vem
o Espírito de Deus no ser humano é como se fosse a genética do próprio Deus na nossa vida. Então, quando o Espírito de Deus começa a trabalhar na nossa vida, automaticamente a gente começa a pensar coisas do céu, a gente começa a usar palavras do céu, gostar como o céu gosta. Então, isso é como se fosse a genética de Deus dentro no ser do indivíduo. E eu acredito muito nisso. Porque a gente tem um linguajar assim, muito popular. Quando alguém tem assim, hábitos muito ruins, a gente nunca atribui esse indivíduo a filho de Deus. A gente não usa a frase, rapaz, esse caboclo é filho de Deus. Geralmente a gente fala assim, rapaz, esse caboclo só pode ser filho do capeta. Ou a gente usa assim, né? A grosso modo, a gente usa muito esse termo. Ou então, quando alguém faz assim, alguém que tem assim, as obras bonitas, né? A gente atribui assim, esse caboclo é filho de Deus, ou então esse caboclo é um anjo que veio do céu. A gente sempre usa esses termos, né? Então, termos bem assim, bem conhecidos da gente. Okay. E como eu falei, eu acredito que é impossível a gente dizer que é filho de Deus e não ter os traços desse Deus na nossa vida. De alguma forma, isso é notório. Como eu disse agora há pouco, né? É lógico que a gente, como ser humano, a gente nasce cru. Eu acredito que a gente nasce cru, assim, sabe? Com as características muito aquém, assim, do caráter de Deus. A gente sabe que isso é um processo todo, né? Tanto é que essa obra ela vai durar até a volta de Cristo aí, né? Esse processo todinho de lapidação, da gente cada vez mais tornando pessoas mais semelhantes ao caráter de Deus. A gente sabe que isso é uma obra que só o próprio Deus mesmo para fazer isso na gente. Eu acredito que essa é a nossa luta, né? Hoje. Tanto é que quando a gente olha para o caráter de Deus, dentro da lei dele, quando a gente olha para a gente olha assim, meu Deus do céu. Parece que a gente está tão distante, né? Mas o que alegra a gente, como o que alegra a gente, por exemplo, o texto de ontem, né? Deus, ele se coloca no lugar de pai para nós. Então, isso, conhecendo o caráter de Deus, eu diria que por isso que todo mundo quer ser filho de Deus, porque Deus tem um bom nome nos 4 cantos da terra, né, mano? Não tem como contestar isso. Eu diria que alguém que tem um nome ruim, um nome assim muito negativo, assim, dentro da sociedade, eu acredito que até o indivíduo que é gerado dele, ele não quer ser considerado filho do indivíduo. Você entende? Não sei se você consegue entender o que eu tô falando, mas geralmente é assim. Às vezes o cara quer negar aquela identidade só porque é negativa, né? Então, eu acredito assim que pra gente ser filho de Deus é só pelo poder do próprio Deus, e eu acredito que é impossível a gente ser filho de Deus e não ter esses atributos dele. Então, assim, quando as pessoas olham, por exemplo, para aqueles que se dizem ser filho de Deus e não vê os atributos de Deus, é como se a imagem de Deus estivesse sendo... como eu posso usar o termo? É como se a imagem de Deus estivesse sendo descaracterizada na gente. É como se estivesse chamando o nome de Deus em vão, entende? Tipo assim, eu dizer que faço parte da linhagem de Deus, mas eu olho para mim, tá tudo contrário, então parece que não bate, né? Não bate. Então, quando a gente fala que tem Deus e as pessoas olham pra gente e não conseguem atribuir o cara de Deus na nossa vida, o nome de Deus não está sendo santificado. Então, não está sendo santificado. E o contrário disso quando as pessoas olham pra gente, de alguma forma, de alguma maneira, elas conseguem atribuir em nós o cara de Deus, aí sim o nome de Deus está sendo santificado também através da nossa vida. É lógico que a honra nunca vai para o ser humano. Esse é meu ponto de vista.